Vamos lá, Apocalipse. Capítulo 10. Vou pegar achar aqui. Ach- Apocalipse capítulo 10, a gente tinha visto ali no 1 e 2 a respeito do livrinho, aí a gente já vai para o 2 aí. Né? Então, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs em pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. A gente viu aí essa questão de Daniel também, quando Jesus aparece para Daniel no mar, é, é, no rio, e quando Jesus aparece andando no mar, sobre as águas ali, mar da Galileia. Vamos lá para Atos 17, 27, depois a gente vai para o verso 3 já. Atos 17, 27. Para buscarem a Deus, se porventura Tatiano, né, a gente leu esse texto ontem, posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, geração eleita de Jesus. Voltando para Apocalipse 10, 3, vamos falar um pouquinho sobre esse livrinho aí. Né? Mas antes de chegar nele aí, ah, o próprio texto vai dizer lá, e bradou em grande voz, com ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. A gente já viu sobre isso aí. Salmo, vamos lá para Salmo 29, 3. Salmos 29, verso 3. As 7 chamas aí, as 7 vozes, é o Espírito de Deus. Salmo 29, verso 3. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Lá em Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, no verso 1, 3, né? E a terra era sem forma e vazia, e Deus estava ali. O verso de Salmo, o salmista vai falar: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, né, as árvores. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Siron, falando como se fosse um terremoto, né? um, um, um vácuo como se fosse uma tempestade, como bois selvagens. Aí ele continua, né? O verso 7. Isso, ó. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz criar as costas e desnuda os bosques. E o seu tempo, tudo diz glória. Né? Falamos sobre os serafins, que diz glória, glória ao Senhor dos exércitos. Ah, então, legal do salmista, de Davi, Davi realmente via algo que ninguém mais via. Vamos lá para Isaías, depois pode ler, né? Eu não vou ler todo o Salmo 29, mas ele fala do poder e a grandeza de Deus. Isaías capítulo 31, verso 4. Isaías 31, verso 4. 31, verso 4. Porque assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro, né? Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém e a protegerá e a salvará. Poupará Loá
e livra lá, né? E aí, convertei-vos, ele chama o povo de Israel, convertei-vos, Israel, aquele que tanto vos afastaste, pois aquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro. A gente leu isso aí, né? As vossas mãos que fabricam para pecados. Então, ele vai, sempre chama essa questão que nós falamos, né? Só tem um jeito de entrar para o céu, se converter em Jesus. Nenhuma cidadania terrena nos garante o céu. Nenhuma, 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 nenhuma. Existem promessas para a nação de Israel, mas eles vão ter que se converter a Jesus. Para ir para o céu só pode ir cristão. De nenhum outro jeito pode ir para o céu. Até o Abraão se converteu a Jesus, né? Eles viam algo que eles acreditavam na vinda de Jesus e criam no Salvador, antes mesmo dele nascer, né? Natanael lá, o cego, quando o profeta, quando ele viu, né? E ele disse lá, né? Pegou a criança e falou: agora posso morrer, porque meus olhos não né, viram o Senhor. Ele viu o Senhor. Então a gente olha assim e vê que quando Davi disse o Senhor ao meu Senhor, ele já tinha Jesus como Senhor da vida dele. Esse salmo é fascinante porque mostra aí, né, a gente já falou sobre ele também, quanto de poder Deus tem trazido na mente e no coração daqueles que temem o Senhor. Agora, voltando lá para Apocalipse, capítulo 10, 10, 4, vamos lá para Apocalipse 10, 4. Então ele continua: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então existe a coisas que são encobertas e a coisas que são reveladas. As que foram reveladas é o que nós estamos lendo. A Bíblia revelou, a palavra revelou, e o que nós temos conhecimento e que o Espírito Santo tem nos revelado. Existem coisas que realmente não são reveladas a nós, porque, por exemplo, eu vejo que assim, existem coisas maravilhosas que a gente não entende e não saberia explicar com relação ao céu. Existem coisas tenebrosas que é melhor a gente nem saber. Por exemplo, graças a Deus que a gente não vê essa questão do mundo tenebroso. Já pensou se a gente andasse na rua e visse os demônios agindo, fazendo, do lado de uma pessoa, de lado de outro, influenciando a vida? Nossa, seria algo horrendo, né? Essa imagem ecoar todo dia nas nossas vidas, né? Deus não nos permite ter essa percepção, que para mim é um presente, graças a Deus, né? Olhar demônio deve ser a coisa mais horrenda, mais difícil. Nossa, graças a Deus. Mas tem coisas aí que João viu lá no céu, que Deus falou para ele, e ele ia escrever, e aí o anjo falou: não, guarde isso aí, filho. O segredo ainda está para ser revelado. Diferente do que nós vimos em Daniel, né? Apesar, vamos lá para Daniel 12, 9, Daniel capítulo 12, verso 9. Daniel 12, verso 9. Ó, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, estão lacradas, encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, essas palavras que nós estamos lendo em Apocalipse é o que estava selado lá em Daniel.
Mas agora, Deus fala para João selar mais algumas coisas que não é hora de ser revelado, nem na grande tribulação. Ou, aliás, nem na grande tribulação, porque daí algumas coisas vão ser reveladas, não o fato da volta de Jesus e a grande tribulação. Talvez essa divisão de galardão, algumas coisas que vão ser reveladas lá que ainda não nos traz entendimento. Vamos para Apocalipse 10, 5 agora? Vamos lá, voltando lá. Ó, então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, e a gente já viu isso aí, né? É Deus, tanto dos gentios como dos judeus, levantou a mão direita para o céu, né? Então ele levanta a mão. Vamos lá para Daniel 12, 5. Daniel 12, verso 5. Ó, então eu, Daniel, eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Perguntou Daniel, né? O anjo, aliás, desculpa, no livro de Daniel. Ouviu o homem vestido de linho, no entender Jesus, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive, né, eternamente. Isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio finais da tribulação, né? Ah, o mais legal aqui é que a gente vê Jesus agindo sempre assim, da mesma forma, né? Era natural reconhecer Jesus. Quando os discípulos viram Jesus no mar, eles deviam ter lido Daniel 12, que daí saberia que era Jesus. Vamos para Gênesis 14, verso 22. Gênesis 14, verso 22. A gente falou também quando o povo de Israel saiu do Egito, né, e Jesus ia à frente como coluna de fogo, e durante o dia como uma nuvem. Em Gênesis 14, 22, diz assim: mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Né? A gente já viu essa divisão dos céus aí. Existe um céu espiritual, que é o trono de Deus. Existe um céu tenebroso, que é o mundo sobrenatural dos demônios, e um mundo natural, que seria a Terra. São só nomes assim que a gente dá para poder é, 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 ser mais pedagógico aí, mas pode ter qualquer outro nome aí, não vai fazer diferença. Ah, se eu não me engano, o livro de Enoque fala de 7 céus, né? Enoque vai falar sobre isso aí. O livro de Abraão também. São livros aí que tem bastante coisa também que é legal, né? E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, né? Nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci Abraão, né? Quando o sobrinho de Ló foi preso e o rei de Sodoma e Gomorra também, e aí eles vão lá e pega de novo ele. Voltando para Apocalipse 10, 6, vamos lá para Apocalipse 10, 6, né, continuando, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e já não haverá demora. Ou seja, na grande tribulação, nós temos que entender que tem um prazo de validade. São 7 anos, uma semana de Daniel.
Ou seja, já foram 69, nós estamos no intervalo, a igreja, depois tem a última semana de Daniel, um trato com Israel e dá fim, um basta, um cabo, não em Satanás, porque ainda tem mais 1000 anos depois, mas acabou, né? Tem um trato, tem uma mudança ali no povo de Israel. Isso é bem legal, e aí passa a existir uma nova Jerusalém, ou seja, que é o trono de Deus, não tem a ver com uma nação, tem a ver com os cordeiros de Cristo, né? Nós somos cordeiros em Cristo. Então, continuando aí, olha só, e vamos, Mateus 5:33, isso, falar ali do juramento do Senhor, mesmo porque Deus não tinha para quem jurar, jurou por ele mesmo, né? Diz a palavra do Senhor. Mateus 5, verso 33 e 34. Ah, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, Meleque, que quer dizer rei, né, de Israel lá. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar é influenciado por Satanás. Na dúvida, não é de Deus. A dúvida nunca é de Deus. O que é de Deus é o sim e o não. Né? Agora, uma coisa importante: Deus nos diz que a gente não pode jurar por aquilo que está acima de nós. Né? Na verdade, nem jurar por aquilo que está embaixo. Você e eu temos que ser determinados naquilo que nós vamos fazer. Mas Deus pode jurar por Ele mesmo, pelos céus e pela terra, porque tudo é dele. Porque o juramento, ele tem a ver como se fosse, vou falar aqui uma palavra aqui, mas não seria bem essa a ideia, mas eu não encontro assim uma ideia melhor. O juramento é como se você desse como penhor tudo de valor que você tem. Então, Deus está dizendo aqui, ó, de tudo que foi criado, que eu criei, que é meu, os céus, a terra, a eternidade, se tiver alguma dúvida, eu coloco tudo isso como penhor. Se não for verdade, eu abro mão de tudo, eu perco tudo e alguém ganha. Talvez, eu vou falar aqui, talvez, porque essa seja a intenção de Satanás. Por algum motivo, ele apurrinhou tanto a Deus que ele queria que Deus fizesse exatamente isso. Não que Deus não soubesse que ele queria que ele fizesse isso, mas assim, é como se Deus falasse: olha aqui, Satanás, eu vou mostrar o meu poder. E se eu não conseguir, pode levar os céus, a terra, a eternidade e o universo. É, lógico que Satanás já está derrotado na cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a vitória de Deus sobre Satanás. Acabou. Não tem, é, é, não tem mais o que ser feito. Acabou, né? É, é como se a carta demorasse a chegar, vamos dizer assim. A gente fala demorar porque a gente é muito finito, mas para Deus já está acontecendo desde a eternidade. Mas assim, é, Jesus já venceu. Então nós estamos aqui no Brasil até a carta chegar para dizer, olha, nós lembra quando nós lemos Esther? Nossa, eu vejo Esther um livro muito profético,
quando Mordecai, que era o tio de Esther, ele vai falar com o rei e Esther fala, né, Naamã, no jantar, que ele vai escrever, faz uma forca de 50 côvados para matar Mordecai e ainda quer destruir todo o povo de Israel, todo judeu, não importa onde esteja, no reino aí de do fugiu o nome dele aqui, Ataxés, né? Ataxés. Vou lembrar aqui, Assuero, que Assuero, o que acontece? Ele envia cartas ali depois para mudar o edito. E eles aceleram, né? Porque aquela carta tinha que chegar a cavalo, literalmente a cavalo, né? Para ser mais rápido, era o meio de transporte mais rápido da época, era o cavalo. Então eles levaram essa carta e todo mundo que lia essa carta podia se defender e matar quem fosse os inimigos. E eles mataram todos os inimigos ali porque eles tinham é, os aparatos do rei, ou seja, eles tinham as espadas, o arco e até parte das milícias do rei, né, do rei Assuero. Então, assim, quando essa carta chegou, o, a, a ordem já tinha sido dada, mas a carta demorou a chegar, né? Não é que demorou, chegou. Graças a Deus deu tempo de Israel se livrar dos seus inimigos. É como agora, o edito de Deus já foi feito na cruz, só que essa carta tem que chegar. E essa carta, lógico, é a palavra de Deus, já chegou nas nossas vidas, já está aí em funcionamento. Talvez agora é eu e você acreditar que a carta que está na nossa mão é a palavra do Senhor de verdade, certo? Vamos lá para Daniel, já li Daniel 7, mas Hebreus 1:3. Vamos para Hebreus 1:3. Na verdade, são vários textos que eu separo e às vezes Hebreus 1:3, alguns textos a gente já leu e não queria ser repetitivo aqui nesse texto, mas eles são importantes também. Mas, ó, Hebreus 1:3 diz, ele que é o resplendor da sua glória, da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, Vaomer, disse Deus, Vaomer Elohim, do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, lá na cruz, acabou, né? Ele não vai purificar os nossos pecados. Nós já somos justificados em Cristo Jesus. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, no mundo espiritual, está lá no trono. Ou seja, todo mundo. Nossa, eu fico imaginando quando Jesus foi subindo aos céus, assim, na nuvem, lá em Atos, e aí o céu todo, e lógico, Satanás estava lá, porque ele nos acusa de dia e de noite, e Jesus deve ter olhado assim, a Bíblia não fala isso, mas ele deve ter fitado. Nossa, é, é, nós deve ter sido um louvor só, e imagine a situação, né? É, eu fico imaginando José do Egito. Por quê? José do Egito foi preso na casa de Potifar, né? E depois, a Bíblia não fala, né? Tanto Potifar como a mulher dele, não dá um destino, ninguém sabe o que houve ali, mas eu acredito que quando José pegou o anel do faraó e se tornou o segundo, né? o, o segundo depois, né? O mais importante do Egito, só não era maior do que o faraó, todos aqueles que desejaram o mal de José estavam ali olhando para ele, né, sendo exaltado, sendo é, glorificado, né, assim como foi Jesus, né, no céu.
tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Yeshua, né? Nosso Salvador. Amém, né? Isso acho tremendo. Então vamos lá. Gênesis 1:1, né? A gente já viu esse texto, mas é da criação. Esse é o nosso Deus criador. Vou ler rapidinho. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bará, criar, né? Vamos para Êxodo 20:11. Vou tentar ler alguns só aqui, mas a gente já vou ler uns no Velho e outros no Novo Testamento, né? Êxodo 20, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por isso que a estrela de Davi, ela tem 6 pontas, são 6 dias, e no centro, né, tem lá um vão que é o sétimo dia, que é o descanso. O Deus está no centro do descanso. A partir do centro, o descanso vem. A estrela de Davi, ela tem esse simbolismo para o judeu. Ele traz ali e fala, olha, fique na paz, porque Deus trabalhou 6 dias, 6 pontas. No sétimo ele descansou. Você também tem um descanso do Senhor. Nós temos um descanso do Senhor. Acho a estrela de Davi é algo fascinante também, né? Tem todo um simbolismo, tem todo trazer a memória, como diz Deuteronômio, né? Jeremias, aliás, também vai falar, né? Porque Deuteronômio fala, ensina o seu filho, inculca a palavra do Senhor de dia, de noite, no caminhar, no deitar. E Jeremias vai falar, quero trazer a memória que me traz esperança. Eu acho que esse de ensinar e trazer memória está ligado aí à estrela de Davi, esse ensinamento e essa renovação. Vamos lá para Romanos 11:25, vamos ler alguns no Novo Testamento agora também. Tinha mais lá, mas não. Romanos 11:25. 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel. Olha só, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Olha que coisa tremenda. O pessoal às vezes não entende isso. Israel vai ser salvo pela pregação do evangelho, sabe de quem? Dos gentios. Nós estamos vivendo a plenitude, porque nós somos a igreja. E Israel vai ver em nós a plenitude de Deus. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, falando de Jesus. Esta é minha aliança com eles. Aí vai continuando aí, mas, quando eu tirar os seus pecados, está falando lá da grande tribulação. Quanto o evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não pode ser mudado. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alçaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alçassem misericórdia à vista do que foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Romanos vai dizer isso, não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3, né? Não há quem busque a Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a fim de usar misericórdia para com todos, todos, sem exceção. Isso é tão tremendo aí. Amém. Amanhã a gente. Amanhã não, né? Amanhã é feriado, mas na sexta a gente volta aí. E aí a gente vai no verso 8, termina o capítulo 11. Ainda quero falar um pouquinho do livrinho,
mas como eram outros textos, e aí eu vou deixar para sexta-feira. Amém? Olha, que Deus sempre nos lembre da grandeza dele. Acho isso tão tremendo, o poder e a grandeza de Deus na nossa vida. Que a carta que nós temos nas mãos possa ser vivida, não somente lida como nós fazemos aqui, mas viver, como diz Tiago, capítulo 1. Não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Que Deus nos incomode nesse dia a praticar aquilo que Ele quer nos ensinar. Obrigado pela honra de estarmos juntos nesse dia. Que Deus possa nos abençoar, direcionar esse dia, nos preparar para a volta de Jesus, testemunhar do Evangelho e falar da graça e do amor do Pai. É que eu lhe imploro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe aí, em nome de Jesus.